vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PCdoB reconhece a Copa de 2014 como uma relevante conquista do Brasil, com resultados econômicos e sociais marcantes. E hoje recebemos o vereador Orlando Silva, ex-ministro do Esporte e presidente estadual do Partido Comunista do Brasil em São Paulo. Muito obrigado, vereador, por estar conosco. Eu vi que quando o senhor era ministro, o senhor estava assim, muito entusiasmado com a conquista do Brasil em sediar a Copa em 2014 e disse que acreditava que essa Copa do Mundo deixaria um legado social significativo. Continua pensando assim? Sim, Maria Lídia, boa noite para você, para os nossos amigos do Jornal da Gazeta. Eu sou muito otimista. Eu acredito que o Brasil terá uma grande promoção no mundo inteiro. Isso vai fortalecer o nosso país como destino turístico para o globo completo inteiro. Eu acredito que o Brasil vai ter uma rede de arenas de última geração, estádios que são importantes para o futebol e para outras atividades, sobretudo culturais. Eu creio que já há mudanças na gestão pública, os aeroportos, a concessão aos aeroportos, muito se deu em função do estímulo que a Copa do Mundo e os desafios do setor aeroportuário apontava para o nosso país e mesmo, por que não dizer, muitos avanços em infraestrutura. Alguns que infelizmente não estarão prontos para a Copa, mas que ficarão depois que o Mundial passar, porque a Copa serviu como um estímulo para que algumas intervenções pudessem acontecer em nosso país. Há um sentimento de quem acompanha que realmente os gastos para a preparação do evento, eles foram muito além, algumas vezes até triplicando do que aquilo que foi previsto. O que é isso? É falta de organização nossa, ou mesmo, como disse o Romário, desvio de dinheiro, superfaturamento, coisa assim que merece apuração? Veja, um projeto da dimensão da Copa do Mundo merece transparência, acompanhamento, fiscalização permanente. E eu creio que esse projeto deve ter sido o mais fiscalizado de todos os tempos, porque o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional, os Tribunais de Contas dos Estados, vários órgãos de fiscalização como o Ministério Público e a imprensa livre que funciona no Brasil, cumpriram um papel muito importante para acompanhar. A meu juízo, sobretudo as dificuldades de planejamento do Brasil, que você prevê um número aquém daquilo que exige aquela construção, é que explica a mudança nos orçamentos. Mas eu não tenho a menor dúvida que o acompanhamento e a fiscalização foi feito. E se há corrupção, se há denúncia, evidentemente tem que ser apurado. E dessa maneira o Brasil e a população vai ficar esclarecida sobre os reais números do recurso público utilizado na preparação do Mundial. E esse movimento não à Copa, como é que o senhor avalia? Teme que esses protestos tragam um prejuízo a esse evento? Olha, eu creio que os protestos sobre a Copa do Mundo, sobre o evento que acontecerá no Brasil daqui a pouco, são naturais de um país democrático. Eu estive na Alemanha, na Copa do Mundo, por exemplo, e na África do Sul, e assisti manifestações de rua de parte da população que julgava desnecessário a realização daquele evento. Agora, é uma posição minoritária. Eu creio que a grande maioria dos brasileiros entendem a dimensão, a importância que tem esse evento, e quanto mais se aproximar da Copa do Mundo, o meu palpite é que vai crescer o apoio a essas manifestações. Por isso que eu creio que nós temos que ver com naturalidade a realização dessas manifestações. Isso é típico de um país democrático como o Brasil. Recentemente nós tivemos manifestações de racismo explícito. O senhor acha que na Copa possa ter a reprodução do que nós temos visto recentemente, que o racismo boleiro esteja mais liberado e que seja a expressão do racismo disfarçado que existe no Brasil? Veja, o Brasil é um país que convive com racismo, com preconceito e com discriminação. Mas o Brasil combate o racismo, o preconceito e a discriminação. Aliás, parte da celebração que o Brasil tem no mundo é pelo fato de termos matrizes étnico-culturais distintas que ajudaram na formação do nosso país. Eu creio que nós somos um exemplo de tolerância, de conviver, de democracia. E eu espero que a Copa do Mundo sirva como sinal para o mundo de que sim, é possível vivermos
respeitando as diferenças, sejam elas étnicas, sejam elas culturais, sociais, de todos os tipos. Por isso eu creio que será um exemplo, a Copa no Brasil, de tolerância e de diversidade. Quer dizer que o senhor não teme que haja essas manifestações de racismo explícito que nós vimos recentemente? Eu creio que não, até pela reação. A reação que veio não só do mundo esportivo, no mundo político, mas de toda a sociedade. O Brasil, nós sabemos que existe racismo, mas há um esforço grande de todo o país para combatê-lo. Bom, agora vamos falar de eleição. O PCdoB apoia a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff. E em São Paulo? Já tem uma posição definida? Vai apoiar o candidato de Dilma, Alexandre Padilha, ou vai ter voo próprio? Em São Paulo, nós acreditamos que é importante renovar o projeto político do Estado. 20 anos de governos tucanos cumpriu um papel importante para o nosso Estado, mas do nosso ponto de vista, o PSDB já deu o que tinha que dar. É como se diz no Nordeste, aquela bananeira que já deu cacho. É necessário renovar, uma nova proposta. Nós chegamos a apresentar o nome de Aldo Rebelo, nosso ministro do Esporte, mas a presidenta Dilma fez um apelo para que ele seguisse do governo em função da Copa do Mundo. E nesse instante nós examinamos as alternativas de oposição. Nós temos o Paulo Scaff, o Gilberto Kassab e o Alexandre Padilha. Achamos que é importante o diálogo entre as três candidaturas, a convivência no campo da oposição, e nós devemos, nas próximas semanas, definir a nossa alternativa. Qual é a tendência no partido? Eu diria que há muitos líderes do PCdoB que têm insistido para que nós avancemos no diálogo com o PT, com o Alexandre Padilha, que é um parceiro, um amigo nosso, foi meu colega de governo, conheço muito bem, mas nós respeitamos muito, tanto o Paulo Scaff quanto o Gilberto Kassab. Em poucas semanas, o PCdoB deve tomar sua decisão. Bom, e o senhor? O senhor vai cumprir até o fim o seu mandato de vereador ou sai candidato esse ano? Eu serei candidato a deputado federal. O meu partido, o PCdoB, como todos os partidos, vê na Câmara dos Deputados um espaço muito importante e eu creio que pela experiência de quase 10 anos do governo federal, eu posso colaborar com o esporte, com políticas públicas e espero poder contribuir com o nosso país no âmbito da Câmara Federal. E a sua saúde, como é que está? Teve aí um zum que o senhor teria sofrido um AVC, que até o presidente Lula ligou para saber como é que o senhor estava. Que coisa. Aconteceu isso? Era quarta-feira de cinzas, às 9 da manhã, liga o presidente e pergunta, como é que você está? Eu falei, muito bem, por quê? Mas você não teve AVC? Eu falei, não, presidente, foi um mal entendido. Um jornalista do Rio de Janeiro que recebeu a notícia imprecisa. Graças a Deus, a minha saúde vai muito bem, obrigado. Muito bom, eu fico satisfeita com isso. Muito obrigada por sua entrevista, uma boa sorte, boa noite, obrigado. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Gabriel.